Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo a paz do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que Deus abençoe vocês poderosamente, a todos que forem ouvir a palavra do Senhor nosso Deus, por meio da minha vida ou da vida de outrem. Hoje eu quero falar uma palavra muito interessante. E essa palavra é como uma réplica falando acerca do comportamento de um verdadeiro cristão. É verdade que se há muito por aí, muitos escândalos, embora a Bíblia diz que era mister que os escândalos acontecessem, para que os que são da verdade se manifestem. É verdade também que em nenhum lugar na terra dos viventes existe pessoas o qual diga assim: esses aqui não pecam, esse lugar é um lugar onde não tem pecado. Todo ser humano é pecador. É verdade que se há muita frenesi da emotividade, se há muitas inovações, se há muita heresia, se há muita meninice, se há muito demonismo também encapado, se há muitos mercenários, se há muitos cristãos que outros olham assim e dizem assim, mas é de fato um cristão desse jeito, com esse comportamento? Bom, eu estou dizendo que, como diz, não estou aqui querendo incitar para que ninguém venha julgar ninguém, até porque eu sou absolutamente contra isto, nesse âmbito. Mas, como diz, para as pessoas que se escandalizam, principalmente com nós, cristãos pentecostais, alguns acham que, como diz todos, às vezes são assim, extrapolam, ou que não usam raciocínio. Mas a Bíblia já começa dizendo, Romanos 12, versículo 1 e 2, fala de oferecer ao Senhor nosso Deus o culto racional. Ou seja, não é o racionalismo em si, mas é saber, como diz, além de ter um culto organizado, saber o que está fazendo, o que está falando, usar com moderação na ordem e decência todos os dons. Então, tudo isso se há na Bíblia Sagrada. Agora, é claro que, como diz, muitas pessoas aproveitam-se dos erros, dos problemas, das falhas entre igrejas ou tipo de doutrinas neopentecostais, e aí dizem, não, eu não quero ser cristão porque eu não quero ser desse jeito. Que negócio é esse de, vamos dizer assim, as pessoas falam, que negócio é esse de rodopiar, de fazer assim com as mãos, de fazer movimentos esquisitos. Eu quero dizer que não cabe a nós julgar, a não ser que o Senhor dê um discernimento muito preciso quando for um inimigo imitando as coisas de Deus. Mas quero dizer a vocês aqui que os cristãos, se há cristãos bem informados, se há cristãos que creem nos dons do Senhor nosso Deus, que Ele dispensou para a sua igreja, que se há pessoas de bem que temem a Deus, que se há pessoas que leem a Bíblia e também há pessoas que são sensatas para
porque sabem que é um desperdício de tempo estar observando certas coisas e está criticando. Então, o Senhor está acima de todos. Todas as almas são dele. E ele julga, faz, fala, chama atenção, usa e abençoa e escolhe quem ele quer, como quer e da maneira que quer. Então, se você não entende certas coisas, é melhor ficar calado ou calada. Porque o Senhor nosso Deus, ele usa como quer. Se me perguntarem, a senhora crê em movimentos pentecostais? Eu digo sim. Porque eu sei o que eu estou falando. O Senhor dá dons, usa o seu povo. Como diz, o Senhor faz. Agora, se alguém disser assim, a senhora crê que todos que fazem essas coisas, todos vêm da parte de Deus? Aí eu digo não. Mas também quem faz essa acepção é o próprio Deus. E também não cabe a mim julgar as pessoas, mas eu posso falar na Bíblia e dizer o que a Bíblia mostra que é certo e que é errado. E antes de começar a falar instruções de ética bíblica, que é o assunto de hoje, que eu só estou dando uma pequena defesa acerca dos cristãos, seja de qualquer bandeira denominacional, mas se crê no Senhor Jesus Cristo, se lê a Bíblia, e principalmente aqueles que dão evasão a os dons do Senhor em suas vidas, então eu estou fazendo esta pré-defesa. E também vou mostrar na palavra de Deus algo mais do que isso, que identifica uma verdadeira pessoa de bem e um verdadeiro servo ou serva do Senhor. Mas antes, nas questões de movimentos pentecostais, embora eu tenha um raciocínio, vamos dizer, seja uma pessoa racional e também tem o lado da sensibilidade das emoções, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor dá discernimento. E eu vou contar a vocês um breve testemunho que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu, minha mãe, meu irmão, fomos a uma vigília em um determinado lugar, ao ar livre, em cima de um monte. E lá se tinha muita gente. E a minha mãe, ela estava lá do outro lado. Teve um momento de oração onde pegamos as mãos e oramos ali. E eu confesso que eram umas 300 pessoas, se não fosse mais. Então, de repente, o Senhor que usa a minha mãe também é um instrumento do Senhor para a glória do nome do Senhor Jesus. E o Senhor usa ela de maneira diferente, porque cada um o Senhor dá dons como quer. E estava usando ela, sim, nesses movimentos não tão abruptos, mas assim, tipo marchando, fazendo assim com as mãos, que o Senhor dá discernimento, que é cortando laços, ou seja, e fazendo isso.
E eu ainda estava no processo de aprender muitas outras coisas mais profundas com Deus e que ainda preciso aprender. E então, a minha mãe, numa distância, vamos dizer, mais de 100 metros. E eu vendo ela de longe. E na minha mente, eu só pensei, eu não falei. Eu disse, Senhor, de que esse tipo de movimento traz edificação? Edifica em quê? Assim que eu terminei de perguntar ao Senhor em minha mente, imediatamente uma mulher que estava pegada na mão da minha mãe orando junto, se solta, vem numa ligeireza muito grande e chega até mim. E diz assim a mim, quem és tu para indagar a forma que eu uso os meus servos? E eu disse, Senhor, eu sou criação do Senhor, mas eu não sou ninguém. A terceira pessoa depois de ninguém é o que eu sou, viu, Jesus? Eu fiz uma pergunta ao Senhor. E o Senhor disse, eis que eu te dei sabedoria e ciência, mas os mistérios, certas coisas ainda não compreendes. Tu compreenderás mais adiante. Mas a tua mãe eu uso nos meus mistérios e faço como quero. E através dela eu estou dando livramentos de morte neste lugar, pessoas que iam infartar neste lugar, pessoas que iam morrer por acidente neste lugar. E você olha e observa a sua mãe novamente. E quando eu olhei, minha mãe estava como se fosse os dois pés bailando na ponta do pé e nunca foi bailarina. E ali rodou um pouco e assim, e quando ela fez aquele gesto, pessoas foram libertas, caíram endemoniadas. E o Senhor ainda me falou, ele disse, eu conheci Saulo de Tarso, derrubei ele do cavalo, e você, quem é? Aí foi quando mais uma vez eu disse, a terceira pessoa depois de ninguém, Senhor Jesus, o Senhor me perdoe se a minha pergunta foi uma ofensa. Aí o Senhor me falou e disse, vou eu permitir que você padeça muito na terra, para que você aprenda as coisas que vêm de mim e que eu possa ser glorificado em ti, através de ti. E ali o Senhor falou comigo desta forma. Então, depois desta experiência tão marcante e outras, aí eu te pergunto, quem somos nós para indagar? O Senhor sondou o meu pensamento, porque o diabo não tem poder de sondar o pensamento de ninguém. Ele pode presumir, ele é muito sagaz, perspicaz, inteligente, mas não sabe exatamente o que o ser humano está pensando. Não sabe acerca do futuro, a não ser coisas que foram reveladas, mas outras que estão na Bíblia, mas outras coisas não sabem. Não é onisciente, não é onipotente, nem onipresente, mas o Senhor nosso Deus é. Então, o Senhor fez aquilo. E eu digo, eu vou estudar mais a palavra do Senhor e procuro estudar e sempre estudando e orando e pedindo ao Senhor que longe de mim que eu peque contra o Senhor, porque não é o meu desejo e nem tampouco que se haja em mim soberba. Tenho muito que aprender. Mas embasando isso nas Sagradas Escrituras, a Bíblia diz
1 Coríntios, capítulo 12. Só para não deixar no meu testemunho sem palavras, 1 Coríntios, capítulo 12, tem algo muito importante. Versículo 4 diz: há diversidades de dons, mas o Espírito, que é o Espírito Santo de E maiúsculo, é o mesmo. Ou seja, para os que creem em 9 dons, vai mais do que isso, viu, minha gente? Depois o versículo 5. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, há vários tipos de ministérios. Ok? Agora, que são tudo embasados na palavra de Deus. Não existe ministério de jogar o futebol, tá certo? Não existe um ministério, vamos dizer, de clube. Não existe um ministério de, vamos dizer assim, de bar cristão, evangélico, essas coisas assim. Não existe não, isso aí são inovações, tá certo? Agora, ministérios, vamos dizer, a pessoa só sabe aconselhar. E aí é tão ampla em aconselhar, é um ministério de aconselhamento. Ou seja, ampliou-se. Então, são ministérios dentro da palavra. E uma grande conselheira que se havia era Débora, que foi juíza em Israel. E aqui, dizendo, e há diversidades de formas de operação ou de atuação, mas o mesmo Deus é que efetua tudo em todos. Ou seja, o Senhor foi me ensinando que há diversas formas de Ele usar o ser humano. Inclusive dentro de coisas que para uns é uma aberração, mas para nós são mistérios de Deus e Ele dá discernimento. Mas é o Senhor que efetua tudo em todos e dá o discernimento para saber se é do Senhor ou se é da carne ou se é do inimigo, tá certo? Porque não é todo, vamos dizer, tipo de movimento, todo tipo assim, que é considerado do Senhor, não. Aí para isso o Senhor dá discernimento. Agora, quem não tem discernimento e que só critica, é melhor estar de boca fechada, porque de repente pode se levantar contra o Espírito Santo. E aí não tem remissão. Mas muito bem, entrando agora no assunto de instruções de ética bíblica para os cristãos e pessoas de bem. Efésios capítulo 5 é o texto, e assim está escrito. Portanto, dizia o apóstolo Paulo aos cristãos de Éfeso, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então aqui está dizendo, Paulo está dizendo assim, em outras palavras, aquele que diz que tem o Senhor Deus no coração, ou que crê nele, ou que ele é a sua força, ou que ele é pai de todos, ou que é um cristão, então seja imitador do Senhor. Aí alguém pergunta e diz, como ser imitador do Senhor? Muito simples, é observar o que o Senhor Jesus fez e, como diz, procurar fazer, como diz, de acordo com a capacitação do próprio Deus, do Espírito Santo, com humildade, com amor, aqui está dizendo, e também com fé, com sacrifício, ou seja,
Não é fácil para a carne humana renunciar à noite de sono para estar acordado ou acordada, orando, lendo a palavra de Deus ou buscando, mas faz parte do processo de procurar alcançar, como diz a Bíblia, a estatura de Cristo. Ou seja, não é ser igual a Ele, mas ao menos um pouco semelhante em suas obras e pensamentos. Então, aqui fala, seja imitador do Senhor Deus, ou seja, suas obras, a sua linguagem, ao seu procedimento, o seu agir. Como diz, glorifica ao Senhor Deus em alguma coisa, seria algo que o Senhor Deus também faria? Pensa bem. Então, para quem se diz ser cristão, e para pessoas de bem que diz, eu creio em Deus, esse é o primeiro princípio. Imitador do Senhor Deus, porque o Senhor Jesus disse, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E ele também disse, tudo que eu fiz foi para que vocês façam. E em meu nome também orem, e se estiverem em mim, e a minha palavra estiver em você, então peço o que quiser, e assim será feito. Ou seja, pediu o que quiser, mas tem uma ressalva, segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Aqui fala, versículo 2. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Então, um imitador do Senhor nosso Deus sabe que Deus é amor. Ele é fogo consumidor, ele é o Deus da vingança, sim, mas também não adianta imitar a ira do Senhor nosso Deus, não, porque ele disse que a ira humana não opera a justiça dele, então não adianta imitar esse ponto, tá certo? Nem adianta, vamos dizer assim, como diz, imitar certas coisas que só o próprio Deus, só cabe a ele, tá certo? Está falando no sentido aqui da vida do Senhor Jesus em forma humana, então aquilo que ele fez, então podemos praticar. Então ele nos amou tanto que ele se entregou por nós como oferta de sacrifício. Eu não diria que entregar a vida, ninguém tem esse poder de entregar a sua vida para redimir outros, não. Mas se deixar gastar-se pelas almas, a favor delas, é um tipo de sacrifício. O apóstolo Paulo disse isso. Ele disse, de boa vontade eu deixarei gastar-me pelas almas, ou seja, eu vou investir nelas em oração, em aconselhamento, em oração, expulsando demônio, ensinando, aconselhando, escrevendo, e assim fazendo tudo para a glória do Senhor nosso Deus, aquilo que o Senhor nosso Deus o inspirava a fazer pelo poderoso Espírito Santo. Então o Senhor Jesus amou, ou seja, ele era cheio de amor e de compaixão. Aí hoje em dia, na realidade, todos os cristãos, ou as pessoas de bem, ou os que creem em Deus, são cheios de amor e compaixão? São não. Porque entra a questão do perdão, entra a questão da amargura, entra a questão da sensibilidade, entra a questão de emoções feridas, entra vários tipos de questões e que, como diz as pessoas, elas não conseguem amar como o Senhor nosso Deus gostaria que amassem
e que fizessem o bem umas às outras, como o Senhor Jesus gostaria que fizessem. Então, para isso, o Senhor proveu o quê? Além dos ensinamentos, o poderoso Espírito Santo, cujo fruto dele é o amor, e depois vem as virtudes, que é a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí eu pergunto, alguma dessas coisas impera na sua vida? Como cristão? Como cristã? Como uma pessoa de bem? Ou você só é desses que está indo para uma congregação e dentro de você está cheio de ódio, de rancor, às vezes irado com alguém da família, com o marido, com a esposa, sei lá, e se faz de santo na igreja. Então, o que há dentro de você? Tem o amor do Senhor nosso Deus? É de fato, é um cristão, uma cristã, uma pessoa que diz, tem um Deus no coração. Muito bem, tem Deus no coração? Então, suas obras, o seu comportamento, a sua vida, seu estilo de vida condiz, como desagradaria a Deus? Pensa nisso. Então, terceiro ponto de ética. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então, tem cristão que precisa ser liberto da pornografia? Tem. Tem cristão que olha assim, não pode ver uma mulher assim. É uma mulher chamativa ou a roupa e despertando sensualidade. Tem cristãos assim, pessoas de bem assim? Tem. Tem pessoas de bem que chega a trair a mulher? Tem. E tem mulher que, como diz, é cheia de cobiça, é cheia do autoconsumismo, só quer, digamos, casar-se se for com um homem poderoso, cheio de dinheiro, e que seja bonito, e que seja, como diz, nem quer saber se é da igreja. E se quer saber se é da igreja, eu te pergunto, onde é que tu vai encontrar uma realeza dessa? Então aqui, o Senhor está dizendo, entre vocês não deve haver essas coisas. E ele confirma lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 1, quando diz, a maneira pela qual agrada a Deus e convém que os santos vivam. Aí um dos primeiros princípios que o Senhor fala é se abster da prostituição. Então, imoralidade sexual é a mesma coisa. Pornografia, tipo de junção ilícita, tipo de prática ilícita, que não precisa falar que todo mundo sabe que é, porque sobre essas coisas ninguém é bobo. Como também nenhuma espécie de impureza, ou seja, a impureza aqui se refere a uma pessoa que apresenta falha de impureza, de condenação, que macula a sua vida com Deus. O que é que macula a sua vida com Deus, que é reprovável? E que quando você pratica, às vezes não se sente bem, e diz assim, Senhor, eu estou fazendo isso, realmente eu sei que isso não é certo. O que é? Aí é pedir ajuda ao poderoso Espírito Santo para lhe ajudar nessa questão. Quarto ponto de ética é do Senhor Deus para os cristãos, para as pessoas de bem. Que não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graça. Ou seja, se eu disser a vocês que às vezes dentro de igrejas, de congregação ou de reunião entre cristãos, se há, como diz,
coisas obscenas, palavras obscenas, conversas obscenas, imorais mesmo assim, conversas tolas ou conversas falando mal dos outros, ou como diz, ao invés de adorar a Deus, fica olhando ali a roupa do próximo ou como a outra está, e há gracejos imorais, ou seja, formas de comportamento a qual são reprováveis, principalmente para com as mulheres casadas ou homens casados, mulheres atiradas e homens atirados, também sabendo que aquela é casada ou que aquele é casado e que todas essas coisas são para o Senhor, além de uma abominação, são inconvenientes. Inconvenientes. Coisa a qual quem pratica, como diz, só faltou Todo-Poderoso escrever aqui, tenha vergonha na sua cara. E não faça isso, porque não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Aceno, piscar de olho, aquela coisa, muita liberdade para homem casado, mulher casada. Não, tá certo? Nem a paz do Senhor assim, pegando na mão que quase não solta, ou aquela coisa assim, aquela lisonja que a gente vê que é o diabo elogiando. Pare com isso. Se você é cristão ou cristã, valoriza, sabe? A pessoa que está do teu lado, que é casado contigo, que é casada contigo. E você é solteiro ou solteira, saiba como diz, pedir ao Senhor Jesus para mortificar, como diz, se a carne estiver muito acesa, tá certo? Para ela ser acesa quando você casar, para não viver pecando. Aqui, o quinto tipo de ética, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, vou repetir, o apóstolo Paulo ele está dizendo assim, nenhum que pratica a imoralidade, ou que é impuro ou impura, ou ganancioso, gananciosa, mercenário, sabe? Mercenária, que passa a mão assim, faz de tudo para, sabe? Assim, altos valores assim, sabe? Que é idólatra, às vezes, não sou idólatra, não tem, como diz, estátua na minha casa. Mas uma vez, eu numa situação e eu orando ao Senhor, dizendo, Senhor, qual é o meu problema? E o Senhor disse, você idolatra seu marido, você sabia disso? Eu digo, como é que é? Eu estou fazendo isso e fui parar e meditar, eu disse, estou mesmo, Senhor. O Senhor me perdoe, viu, Senhor? O Senhor me perdoe. Mas idolatrar ser humano não quem é Jesus, nem eu quero ser idolatrada, nem idolatrar ninguém. Então, o Senhor me perdoe e me ajude. Porque tem esposas que lutam pelos seus lares, casamentos, ou mães que lutam pelos seus filhos, pessoas que lutam por aquela outra, por amor assim, e às vezes, como dizem, uma batalha travada, e a pessoa às vezes para agradar aquela outra, por exemplo, tem esposas que não vão à igreja por causa do marido que não quer, que não deixa, como diz, que quer que vá para outros lugares, essas coisas, e são idolatria, minha gente. O Senhor não se agrada. Como também o Senhor não se agrada. Eu tenho visto aí como as pessoas chamam de outro nome, mas eu vou dizer, é um fenômeno esquisito assim, tudo fazer menção do leão. O leão, que o Senhor Jesus, leão da tribo de Judá, assim está escrito.
Mas tem gente que põe capa de Bíblia, põe fita no braço, é relógio com leão. Daqui a pouco põe aqui uma bandana com um leão também. Daqui a pouco põe cartaz de leão, coisa de leão. Quer dizer, se Gideão, ele errou por, como diz, permitir que o povo de Israel idolatrasse um éfode, que era uma roupa sacerdotal, uma estola sacerdotal. Imagine isso aí. Aí tem gente que diz, a senhora não sabe a profundidade do que é o leão. O Senhor Jesus é o nosso leão. Eu digo, cuidado que tem outro leão que é o diabo também. E tem o leão lá da selva. É, como diz, a idolatria. E o povo idolatra pessoas. E o povo idolatra certos costumes. E o povo idolatra inovações. Sabe? Ah, Leão de Judá. Põe até a placa assim bem grande na igreja. Isso é uma blasfêmia, minha gente. Se botar o nome, venha que o Senhor Jesus vai operar milagre na sua vida. Glória a Deus que algumas almas vão, mas era para ir multidão assim, ó, porque todo mundo tem problema. Agora, se cria uma inovação, põe um boneco de um leão, um trem assim, o povo vai, porque o povo gosta dessas coisas aí. Aí é idolatria. Idolatria. Aqui, a sexta instrução bíblica de ética. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então ninguém vos engane. Quando você começar a ouvir elogio demais acerca da sua pessoa, pessoas elogiando demais e assim, lhe arrodeando assim, você pode orar e clamar pelo sangue de Jesus. Porque eu pelo menos se abro o celular e se vejo alguém do nada querendo elogiar e elogiando pessoas que eu não conheço, que não sei quem são, eu digo, Satanás está me elogiando demais. O sangue de Jesus tem poder, vai para lá. Em nome do Senhor Jesus. Então ninguém lhe engane, cuidado. Que palavras vêm para lhe dar lisonjas para você, mas por trás está lhe apunhalando. Por trás está se levantando contra você. Por trás está falando mal. E está lisonjeando pela frente. Cuidado, porque a Bíblia diz que aquele que lisonjeia o seu próximo, no caso, ele arma, vamos dizer assim, uma emboscada para pegá-lo nos seus passos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Outra regra de código de ética aqui. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Será que esse versículo aqui não é claro bastante para muita gente? Ah, eu sou de Deus, eu quero é Deus. Deus está no meu coração, que conversa é essa? Deus é pai de todos. Eu digo sim, ele é pai ali, no livro de Efésios, capítulo 1, que você lê, que Deus é pai de todos, e ali dá no sentido de criador de todos. Agora, para ter o calibre de ser filho de Deus, a Bíblia diz que não é nascido na carne nem no sangue, mas é no Espírito, tá certo? E a pessoa que vive no Espírito Santo do Senhor nosso Deus, ela não vive prevaricando. Não vou dizer que ela é 100% perfeita, porque ninguém é 100% perfeito, mas não vive prevaricando. Então, está dizendo aqui que as pessoas as quais são do Senhor, ou que são pessoas de bem, que eram das trevas, viu? Não quero ser meio termo assim não, tá em cima do muro assim. Porque uma vez Elias gritou e disse, vocês servem a quem? Se é Baal, sigam logo Baal. Se é o Senhor Deus de Israel, sigam logo o Deus de Israel.
E o povo era Baal, minha gente, Baal com força. Que aí teve que Elias fazer um desafio, orar ao Senhor para vir fogo do céu, consumir ali tudo para o povo da Creto. Pense, o próprio povo de Deus. E hoje em dia, além do sistema laico, o qual nós vivemos, a igreja tem perdido, muitos, não todos, o discernimento. Então, a permissividade de coisas do tipo que rotulam não tem nada a ver. Como diz, aí eu completo a frase, para muitos é normal, mas como diz um louvor, eita coisinha que faz você se dar mal. Então, como diz, quem era das trevas, pelo amor do Senhor Jesus, pela sua alma, pela sua salvação, não volta a ser das trevas, não. Porque se você vai ter um V de vai, tá certo? Agora pode não ter o V de volta. Vai direto assim, morre, vai direto. O corpo vai para a terra e a alma vai direto, assim, direto para o inferno. Certo? Aqui diz, mas agora vocês são luz do Senhor. Então viva como filho da luz. Tem o Senhor Jesus no coração. Diz que não precisa de religião, diz que não precisa congregar-se, a palavra do Senhor diz categoricamente que é para congregar. Como diz que é de Deus, fala de Deus uma vez na vida só quando precisa. Aí eu te pergunto, a tua vida é como filho da luz ou é filho das trevas? Hein? Porque tem gente que só busca ao Senhor Jesus Cristo na hora que está na cana, na hora que precisa, na hora que diz ou vai ou racha, ou vai ou morre, aí busca o Senhor Jesus. Aí se o Senhor Jesus fosse te responder, ele olharia para você e dizia assim, por que você não me buscou antes? Eu abri porta de emprego para você, eu dou comida para você, eu dei um teto para você reclinar a cabeça, eu dei pessoas para você amar, dei uma família para você, eu dei um emprego, eu te dei livramento de morte, eu já fiz tanta coisa por você, para você vir até mim, você só vem na hora que precisa. Aí se o Todo-Poderoso agir com misericórdia, louvado seja Deus, mas é muito, como diz, pouco, ainda que o ser humano dissesse assim, Senhor, eu posso dar a minha vida, o meu ser, voltar a minha mente, o meu coração, todo o meu ser para o Senhor, para te adorar, para te glorificar. Isso é o máximo que o ser humano pode fazer e ao mesmo tempo é o mínimo, porque o Senhor Deus é tão bom para nós, o Senhor Jesus ele é tão poderoso. Mas muita gente faz pouco. Recebe milagre e tem gente que nem agradece, tá nem aí, nem chegou, banda voou mesmo, vai, sabe, não quer saber. Aí na hora que tá com um problema, eu vou buscar o Senhor na igreja. Aí eu acho interessante que tem gente que vai para a igreja um dia, aí se sente bem, não vai mais. Aí diz, não, eu fui, acho que foi o mês passado, mês retrasado. E eu quero dizer a vocês, minha gente, que em Isaías capítulo 1, o povo que dizia ser de Deus e faziam práticas solenes e faziam de acordo com o externo no figurino, eles que faziam, pelo menos no externo, o Senhor olhou para eles e disse assim, eu já estou cansado de vocês, do que vocês fazem, porque vocês fazem por fora, mas o interior de vocês não me agradam, vocês prevaricam contra mim, vocês fazem aí esse sacrifício com esse pão borolento, com essas ovelhas que não são dignas de mim, o Senhor diz, e ele diz, olha, se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra, mas se recusar e for rebelde, serei devorada à espada, a boca do Senhor o disse, e aí o povo hoje em dia ouve, e enche o peito para dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e eu acho, como diz, interessante,
Já vi muitas vezes o povo, como diz, no meio do asfalto, ajoelha ali com a bandeira brasileira nas costas. Aquela coisa, sabe, ou nas portas de loja, ou então lá no gramado da esplanada dos ministérios, já vi muitas vezes. Mas preste atenção que diz o texto, são 4 coisas, não é só 2 não. Fala se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos, o Senhor diz. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. E estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, filhos da luz. O povo só pega pela metade. Não, se o meu povo enche o peito, se humilhar, orar, aí vão, faz aquela coisa toda, atos proféticos, e na realidade, como diz tudo, desagradando ao Todo-Poderoso, porque não vivem como estão falando, e tantos atos proféticos foram direcionados, por exemplo, a Camboriú, Rio Grande do Sul, a outros lugares, e só houve destruição. Que é isso? O lugar foi tão abençoado. Mas, como diz, procura servos da luz lá. Tem, que em todo lugar tem. Mas é uma escassez. É uma escassez, porque em Sodoma e Gomorra só tinha Ló, e olhe lá. E olhe lá, porque ele foi insensato. Na hora que os homens queriam fazer as coisas erradas com ele, com os servos do Senhor, os anjos, ele disse, não faça com eles não, podem fazer com minhas filhas. Que as minhas filhas estão aí para vocês fazer o que quiser. Eu digo, mas que qualidade de pai, de crente esse cara. Mas ali os anjos vieram intervir e a Bíblia diz que com grande misericórdia pegaram eles, Ló, as filhas e a mulher pela mão para puxar pela cidade, porque eles eram morosos demais para sair da cidade. Gênesis 19, é só ler. Então, é filho da luz? Então não pratica a obra das trevas, porque senão alguém vai te apontar e vai dizer, não diga que é filho da luz? Olha aí, fazendo. Embora que eu digo desde já que os que apontam, como diz, é melhor você parar de apontar e olhar para a sua própria vida. Porque tem gente que está fechando os olhos e não abrindo mais do nada. Então olhe para a sua vida, você que critica o evangelho, que critica os servos e as servas de Deus, que critica quem é usado em dons espirituais, como eu já dei o testemunho logo no início. Como diz, pare com isso, você não é levantado para ser juiz, para julgar os atos dos cristãos, da igreja. Você, como diz, tem alma, tem fôlego, como diz, tem vida para servir, adorar o Criador e olhar para sua vida, para sua família e não para o erro dos outros. Eu fico horrorizada quando tem gente que pega o erro dos outros e põe nas redes sociais para ter ponto e para criticar a pessoa e o pecado da pessoa. Você quer falar que está pregando contra o erro da pessoa? Pega a Bíblia, serva, pega a Bíblia, vai falar doutrina, a Bíblia. E dizer, irmãos, a Bíblia diz que esse tipo de prática é pecado, vamos estudar aqui. Não é acabar de detonar uma pessoa não, que você podia estar no lugar dela. E a Bíblia diz, Romanos capítulo 2, o Senhor disse, olha, não pensa você que você vai ser inexcusável, porque você está fazendo o papel de delator aqui, só porque você não pratica aquilo que aquele outro faz, mas eu sei o seu erro, você pratica, você tem erro, então, olhe para você! O Senhor não precisa de delator, Ele sabe tudo, o Senhor precisa de adorador, o Senhor precisa de pessoas que vivam a palavra, o Senhor precisa de pessoas que falem firmemente a doutrina,
mas que não julgue ninguém. Que sejam combatentes do pecado, adoradores a Ele, mas que não firam as almas, não fira ninguém. Não é do nosso feitio. Um cristão não é assim. Aqui fala mais, código de ética, versículo 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aí eu lhe pergunto, como diz, as suas obras, elas são de qual categoria dessas? Elas são de bondade, de justiça ou de verdade? Qual dessas aqui? Se encaixa o seu padrão de vida, o que você fala, o que você pensa, o que você diz, o que você fala nas suas redes sociais, ou o que você prega por aí, ou vive por aí, entra nessas 3 categorias que o Senhor está falando, bondade, justiça e verdade, ou não? Porque a Bíblia diz de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. De que adianta ser um ator do lado de fora rindo para todo mundo, oh maravilha, minha vida é um ótimo status. E dentro de casa é um inferno, como diz, filho, como diz nas drogas, filha não sei aonde, lá na esquina, marido para outro lado não sei para onde, e a dona vai, pula a janela e vai-se embora para as festadas, para as noitadas. Que vida é essa que você vive? Aí você diz, eu sou crente. Eu digo, tá. Você é crente porque até o diabo é. Ah, mas são jardão, todo mundo sabe disso. Eu digo, sabe, mas o pior é que muitos não sabem que às vezes estão dentro da igreja e que são convencidos de que o Espírito Santo está com eles e na realidade o Espírito Santo já os abandonou faz tempo. Sansão, quando revelou o seu segredo a Dalila, depois dela importunar muito, aí ela disse, os filisteus vêm contra ti de novo, Sansão. Ele disse, vou acabar com todos eles como da outra vez. Acabou foi nada, acabaram foi com ele. Porque ele estava convencido que o Espírito Santo ainda estava com ele e não estava mais. Então, precisamos parar e refletir em nossas ações, buscar a paz com todos, a santificação. Sem essas coisas, ninguém vê o Senhor, não. Mas ninguém vê o Senhor nosso Deus, ninguém. Porque tem pessoas que dizem, o Senhor Jesus, quando vier, vai restaurar tudo, restaurar todo mundo, e vai. Aquele pensamento ecumênico. Aí eu pergunto, se o Senhor Jesus de fato fosse fazer isso, eu tenho 2 perguntas a fazer. A primeira, estaria registrado nas Sagradas Escrituras. E estaria registrado também que não precisaria de nenhum código de ética, nenhum tipo de sacrifício, de normas ou regras, como tem, por exemplo, em Deuteronômio 28, que são as bênçãos ao decorrer da obediência e as maldições ao decorrer da desobediência. Não existiria isso. E depois, se isso fosse verdade, aí eu pergunto, para quê? O Senhor Jesus viria, se despojaria do seu esplendor, da sua glória, humilhou-se a si mesmo, submetendo-se em forma de servo, como diz, jamais se comparando à sua própria essência como Deus, veio à terra, é chamado de filho porque veio em ventre de mulher, mas ele e o pai é um só. E aí, como diz, ele morreu, ele foi escarnecido, desacreditado, quiseram acabar com ele, e quando tiveram a chance, fizeram todo escárnio possível. Aí eu ia dizer, pra que o Senhor Jesus iria e morreria? Se diz que a sua morte de cruz foi para que tivéssemos oportunidade de ter vida eterna, de falar com o Pai, de, como diz, nos reconciliarmos com Deus. Hein? Muito bem. O próximo código de ética fala:
Aqui, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Ou seja, aprenda a entender o que é agradável ao Senhor. Mas eu não sei por onde começa, aonde, não sei. Eu digo, por exemplo, as coisas erradas na sua vida, anota num papel e você vai dizer assim, como é que eu vou resolver isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui? E vai pedindo ajuda ao Senhor, e o Senhor vai lhe ajudando, é assim. Então isso chama-se discernir o que é agradável ao Senhor, o que faz parte do seu rol, o que é para você e o que é agradável ao Senhor Deus em primeiro lugar, porque tem gente que quer coisa que agrada a si, mas nem pergunta ao Senhor Deus porque já sabe que o Senhor Deus vai reprovar. Aí nem quer saber, aí como disse, arrebenta. Aqui, o Senhor fala mais. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham a luz. A luz. Ou seja, nós somos uma pequena candeia. E a candeia tem que ter luz, não deve ser apagada, não deve ser morta, não deve estar sem azeite. Como a das virgens nécias. E nem tem que estar debaixo da cama, nem escondida. Tem que falar, tem que reluzir a glória de Deus. Tem que reluzir. Então é para expor as coisas da luz, as coisas que vive, que pratica, as coisas que se esforça, as coisas as quais é a vontade de Deus que a sua igreja, o seu povo na face da terra viva. Nem inovações, nem inventos por aí, coisas assim, nada disso aí não. Aqui mais, porque aquilo que fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Eu digo é verdade, porque quando a gente vê nos noticiários das mídias sociais certas coisas, menina, eu fico horrorizada. Eu pudesse, eu cavava um buraco, socava a cabeça, dizer, Jesus, que vergonha, que coisa terrível, meu Deus do céu. Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, mas isso daí é muito grotesco, é muito horroroso, Jesus. O ser humano sem o Senhor é um perigo em pessoa. Que Deus nos ajude. Aqui, por isso é que foi dito e está sendo dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Uma coisa é ser morto-vivo. Outra coisa é ser vivo-morto. O morto-vivo é aquele que é morto espiritualmente e tem vida, vive na terra, tem sua vida normal, mas que o Senhor está dizendo, desperta. Porque não é que está bem dormindo, mas está se alienado, enganado, embotado, nécio, nécia, tolo, tola. Tá assim, achando que tudo é normal. E não é. É o prenúncio da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor está dizendo, a tua vida é tão valiosa, enquanto tu tem fôlego de vida, desperta, criatura. Acorda. Olha o que está acontecendo, O Senhor está procurando verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Desperta, alma vivente. Então tem o morto-vivo e tem o vivo-morto. Que o vivo-morto, como diz, vive para o Senhor Deus, vive neste mundo, mas está se mortificando para as coisas do pecado. É assim? Mas eu aceitei o Senhor Jesus, Ele já perdoou os meus pecados. Eu digo sim. Perdoou, como diz os da data da hora que você aceitou para trás. Agora para frente,
como diz, é bom tá ligado, porque, como diz, nós somos chamados a atenção quando nós erramos. É assim. Então não pensa que aceitar o Senhor Jesus, me desculpe, aqueles que creem na predestinação, que uma vez salvo, salvo para sempre. Se você tem esse conceito, como diz, uma coisa eu digo para todo cristão, permaneça na fé. E para as pessoas que são pessoas boas, se tem o Senhor Jesus na vida, no coração, veja se sua vida externiza isso. Se glorifica ao Senhor Deus, a sua vida, seu estilo de vida, a sua fala, os seus pensamentos, tudo isso é ética. Então, como diz, levanta, desperta tu que dorme, ou seja, tá alienada. Não, desde que eu era pequeno, minha bisavó falava que Jesus ia voltar, ele não voltou. E meu avô falava e morreu e não voltou. E eu tô aqui, eu digo, sim, você tá aí. Mas não escarnece de uma realidade, não. Porque a vida, você pode observar que hoje está diferente de 20, 30 anos atrás. Bem diferente. Tem toda gente de todas as idades que dorme, não acorda, morre. Então, cuidado. É melhor parar de pensar assim, fechar a boca. Porque, de repente, o Senhor Jesus pode até não voltar enquanto você tiver vida, mas a Senhora Morte está por aí. Ceifando a vontade. Então, te cuida na vida. Desperta para o que o Senhor quer. Para de ser relutante, humana. Para de ser relutante. Tem gente que é relutante. Nesse vídeo aqui, irá passar uma mulher que você já foi uma instrutora da palavra de Deus. Você ainda sabe muitas coisas, só não sabe como antes, porque você saiu do caminho e foi para um caminho terrível, e aí o diabo embotou parte da tua mente. E você hoje é uma mulher de posse, mas você adquiriu tudo ilicitamente, e também no lado da macumba. Vai passar esta mulher aqui. E assim diz o Senhor. Eu já te chamei 2 vezes. Permiti tu no hospital 2 vezes entre a vida e a morte. E você não voltou para a minha presença e você sabe que eu quero isto. Pois diz o Senhor, ainda este mês, está te dando a última oportunidade, não de tu ir para o hospital mais uma vez, mas de tu ouvir isso que tu já sabe e através da minha boca, diz o Senhor. E você vai ouvir por outros, terá o mês inteiro, e diz o Senhor, se assim não vier, o Senhor permitirá que haja um mal, que assim vai te tocar, vai tocar na vida de um filho que tu tem, que é de menor, e assim como diz, tu vai se acabar, o Senhor vai te exterminar da face da terra, porque sair da presença de Deus para ir para macumba é como se fosse até uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E o Senhor está tendo misericórdia de ti e tu não quer nada com Jesus, porque tu diz, eu não vou sair desse conforto, eu não vou sair, eu não vou deixar de servir aos meus guias, eu não vou deixar de servir, como diz, aos
aos meus assistentes da luz nada, você sabe que são demônios, você sabe muito bem, mas não quer largar a riqueza, assim diz o Senhor, ainda esse mês. Se você não se volta para o Senhor, a sua vida será ceifada. O seu filho, como diz, será tocado e se você brincar, ceifado. E tudo que você tem, como diz, vai ficar para os outros. Porque você não vai ter para quem deixar e vai de repente assim, de repente. Então o Senhor está te dando o último aviso. O último. E se tu escarnecer, tu é fulminada aí mesmo. Porque eu não gosto nem de estar falando profecia. Mas o Senhor mostra as coisas quando Ele quer. Então, para finalizar, aqui, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos. Sabe o que é insensato? Tolo, idiota, é assim. Que eu falo na língua mais simples, porque tem gente que se faz de doido e tem gente que é assim, alienado, ou se faz de maluco, assim, se faz, sabe? Mas precisa ouvir. Portanto, não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Eu abro uma aspa para dizer, não te distraia. Não deixe as coisas do mundo te distrair. Não deixe, como diz, as coisas que a tua carne quer te tirar do foco. Cuidado, vigia. Porque aqui diz que o vinho leva à libertinagem. O Senhor nos libertou para sermos livres. Mas uma coisa é liberdade e outra coisa é libertinagem. Porque a liberdade é em Cristo. Ou seja, Ele liberta do jugo do pecado e Ele dá a sua palavra. Para nós procurarmos entender e sermos pessoas melhores. Agora a libertinagem não, a libertinagem é a porta larga, vai do jeito que quer, vai banda voou, vai plantando bananeira, vai do jeito que quer, assim, sabe, vai da forma que quiser, porque não tem regra e nem tem freio. O freio que tem é na hora que morre, porque infelizmente vai direto. Aqui, falando em si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor Deus de todo o coração. Dando graças constantemente ao Senhor nosso Deus e Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Significa, saiba tratar bem o seu próximo por amor a Cristo. Saiba tratar bem o seu próximo da forma que o Senhor Jesus, Ele tem tratado a cada um de nós muito bem. Glória a Deus. Tratem uns aos outros, como diz, com temor a Cristo, ou seja, da melhor maneira possível, para a glória do Senhor nosso Deus. Então, até aqui eu termino o Código de Ética Geral, para nós seres humanos, só aqui em Efésios capítulo 5, porque depois fala de deveres conjugais, deveres de pais e filhos, a armadura do Senhor Deus, e aí são outros assuntos que não são bem ética, mas são outras espécies de instruções. Quero orar agradecendo ao Senhor nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em Tua presença, Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra, meu Pai. Eu te suplico e te peço que na autoridade do Teu nome, o Senhor possa falar com o coração de cada um
que passar aqui nesta live, que possa ouvir, oh meu Deus, entender, ser conscientizado, conscientizada pelo teu Santo Espírito do pecado, da justiça, do juízo. Pai, na autoridade do teu nome, Senhor Jesus, o que eu te suplico é a paz que excede em todo o entendimento, é o bem do Senhor para cada alma. Ó Senhor Jesus, te suplico a tua misericórdia. Eu te suplico, Senhor Jesus, o teu bem para nós, Senhor, porque a tua graça ainda está sobre a terra, a tua palavra ainda está sobre a terra, o teu poderoso Espírito Santo ainda está na terra. Ainda podemos vivenciar milagres, ainda podemos, oh meu Deus, sermos cheios do teu Espírito Santo, ainda podemos, Pai eterno, operar grandes obras maiores no teu nome, Senhor Jesus. Nós podemos ver milagres, nós podemos ver pessoas sendo curadas, libertas, transformadas. Oh Altíssimo, meu Senhor. Contudo, eu sei, meu Pai, que a tua igreja, eu comparo como se fosse um sol opaco. Ó, meu Deus, onde só a beirada ainda brilha intensamente, porque temos visto tantas coisas, Senhor, mas os teus remanescentes existem. Tem pessoas que estão no mundo e são teus remanescentes que o Senhor vai chamar, tirar das trevas para a tua maravilhosa luz. Pai querido e amado, nos ensina a tua palavra. Longe de mim, Senhor, falar aquilo que venha de mim, Senhor, porque de mim não tenho nada a dizer. Ó Todo-Poderoso, dá paz aos teus filhos, abençoa, renova, cura, abre portas, Senhor. Abençoa todos os meus parentes e familiares e a todos. Em nome do Senhor Jesus, que haja paz nos lares. Sinais de bênção, Senhor, para que, quem sabe, despertem, creiam em Ti, a fé seja vivificada, porque ela só é aumentada ao ouvir a tua palavra, mas que seja vivificada, porque tem gente que está com a fé abatida. Nos ajuda, Senhor, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor nosso Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus.